Olá, boa noite. Boa noite, estreando nas lives, um pouco ansiosa, mas tenho certeza que tudo vai correr bem, né? Aguardar um pouquinho o pessoal entrar. Olá, boa noite, Tamara. Esperar aqui um pouquinho, né, o pessoal entrar. E pra gente começar a nossa live. Noite de estreia é sempre um pouquinho ansiosa, né? A gente vai ficando um pouco ansiosa, um pouco nervosa, como toda estreia, mas tenho certeza que daqui a pouco nós já estamos no caminho certo. Olá, Paula, boa noite. A André já tá aí, né? Oi, Daniel, que bom que você tá aí. Boa noite, André. Tudo bem? Olá, Olá, Laís, tudo tudo bem? bom? Tudo bem, Obrigada. tudo ótimo. Então tá bom. Tô aqui falando que um pouquinho ansiosa, né? Noite de estreia, tô estreando nas lives. E como Aham. toda estreia, a gente fica um pouco ansiosa, mas com certeza tudo vai dar certo, né? Então eu já vou te falar uma coisa que é a verdade absoluta. Aham, Eu estava te assistindo antes de entrar, aham. antes de solicitar a minha participação, e o teu cenário lá atrás está lindo. Ah, Você muito tá, obrigada. você tá ótima, a tua Ai, luz que está bom. assim, ó, tá brilhando, então relaxa e vamos bater papo. Relaxa e vamos aproveitar. Você Tá tá certo, muito ocupado? obrigada. Você está me escutando bem? Tô ouvindo bem. Tá ótimo. Você tá me vendo bem? Eu tô achando que eu tô meio escuro. Não, não, tá ok, tá tranquilo. Tá ok? Aham. Eu comprei uma ferramenta aqui para me ajudar nas lives, então por trás do meu celular tem uma luz aqui, ó. Vocês Ah, podem que ver. bom. E aí vai me ajudar a ficar mais iluminado Mas, com você. Não tão bonito quanto, mas estou tentando. ai, que bom, mas seja muito bem-vindo e muito obrigada por você estar aqui dividindo o espaço comigo e para falar de um assunto que às vezes parece ser um pouco clichê, né? Falar sobre a questão de realização de sonhos, falar sobre sucesso pessoal, mas é sempre bastante assunto para ser dito, né? Então, muito obrigada por você estar dividindo aqui o meu espaço. E eu tenho falado sempre muito no meu blog sobre a questão da realização de sonhos, sobre a questão de realização pessoal. E a realização pessoal nem sempre está ligado com a questão do sucesso financeiro, né? O sucesso pessoal pode estar ligado a uma série de coisas. A gente pode ser feliz com pouca coisa, né? E a gente, muitas vezes, as pessoas têm uma visão simplista de que ter sucesso, se realizar pessoalmente, com sonhos, seus sonhos, né? Ter uma vida bem-sucedida, é uma coisa muito simples, é no estalar de dedos que as coisas acontecem, né? Eu acho que eu já até brinquei com você, a gente, quando pensa do André Heller, já pensa que ele já nasceu com os seus 2 metros, 2 metros e quanto, André? 2 metros, Dois dois, metros. Então a gente já pensa que já nasceu com 2 metros, já bloqueando tudo, já descendo o braço na bola e sendo forte na quadra, e a gente esquece de olhar que por trás de tudo isso, né, para ser um campeão como você foi e é até hoje, né, considerado até hoje, teve bastante sucesso, teve bastante trabalho, que a coisa não é tão simples assim, né? Então, eu queria que Pois você é. falasse um pouquinho sobre esse, como foi para você essa trajetória, como foi
quais são os ingredientes, né, que você usou, já que não existe fórmula mágica, cada um tem a sua fórmula, né, de trabalhar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, dividisse isso com a gente, né? Claro. Laírcio, obrigado pelo convite. Quando a gente iniciou o nosso contato, e aí o primeiro material gerado, produzido por ti, foi um texto muito bonito. Depois até usei o texto em outra plataforma. Uhum, Eu acho que tem bastante coisa para a gente falar sobre isso, mas talvez a primeira mais importante, até porque na divulgação da nossa live nós falamos sobre os ingredientes do sucesso, é a gente definir o que é sucesso, né? uhum, Então, sucesso para mim pode ser totalmente do que significa sucesso para você e assim para as outras pessoas. Mas no que diz respeito a sucesso, ao significado etimológico das palavras, ou seja, quais são os étimos, os vocábulos que compõem esta palavra, mais ou menos quer dizer o seguinte: sucesso é aquilo que sucede. Então, eu defendo muito essa visão, porque sucesso não necessariamente, e na minha visão, não deve ser o que a gente vai alcançar como resultado final, como se fosse uma meta, um objetivo, e aí eu vou usar uma analogia que eu venho usando bastante. Eu estou até sendo bastante repetitivo, mas é uma analogia para exemplificar o que eu realmente penso. Sucesso não é o ouro, o pote de ouro que está no final do uhum, arco-íris, uhum. né? O sucesso é aquilo que sucede porque o sucesso é a própria jornada. Sim, Então, tu falaste muito bem, as pessoas costumam ter uma visão simplista, que é muito diferente de simples, sim, porque o sucesso, na minha visão, tem a ver com felicidade, e a felicidade pode ser simples, com certeza. né? Porque a felicidade existe mesmo na coexistência de tristeza, frustração, né? Nós podemos ser felizes assim. Então, para mim, sucesso é isso. Sucesso é aquilo que sucede. Sucesso de uma maneira mais holística, para mim, o sucesso é a própria jornada. E eu sempre procurei ser muito feliz na minha jornada. Uhum. Foi essa felicidade dentro da jornada que me levou a alcançar os resultados que eu almejava. É, Porque, cada um tem o seu, cada um tem a medalha olímpica uh, que deseja. Eu queria a medalha mesmo, né, e fiz parte dessa conquista, mas eu não tenho dúvida que buscar a felicidade no dia a dia, durante a jornada, e de novo, vou ser repetitivo, logo de início, essa felicidade ela coexiste com frustração, tristeza, derrota, muitas derrotas, uhum, mas mesmo assim a felicidade pode estar presente. sim. É porque o sucesso de uma pessoa, ela pode ser a casinha branca, né? Viver numa casinha branca de sapé, ou pode ser viajar para a Europa. Cada um tem o sucesso que deseja, né? Que sonha, na verdade. Mas eu digo que para alcançar qualquer um que seja, mesmo que seja uma coisa simples, ela requer bastante trabalho, né? Manter a casinha branca requer bastante trabalho, não é uma coisa que acontece assim, eu quero e pronto, aconteceu. Ela tem que ter dedicação, não é isso, André? Sim, a jornada é dura. A jornada, ser feliz ao longo da jornada não significa que a jornada seja uma estrada, uma via linear, sem obstáculo. Não significa isso. A nossa vida, ela tem altos e baixos o tempo todo. A nossa vida é um eletrocardiograma, né? Altos e baixos o tempo todo. É. E alguns momentos nós estaremos em cima, sendo felizes, alguns momentos estaremos lá embaixo, e é inevitável. Qualquer profissional, qualquer ser humano vai passar por isso, e passa por isso. Agora é uma questão de escolha também. Sim, Quando eu estiver em cima, qual vai ser meu comportamento, e quando eu estiver embaixo,
qual vai ser o meu comportamento, porque eu posso escolher e a gente falou sobre isso, né, anteriormente. Sim. No teu texto, tu fala isso, tu escreve isso sobre mim, né? É uma Aham. questão de escolha. Vamos usar o esporte como plataforma para exemplificar. Então, eu posso escolher observar uma derrota em um jogo, em uma prova, em uma competição, como uma tragédia total, uma frustração sem fim, ou eu escolho observar essa derrota, essa falha, esse erro, esse equívoco, essa pressão, esse momento difícil da minha vida, como uma possibilidade de tentar novamente agora fortalecido pela experiência anterior. Porque tudo são experiências, derrotas e vitórias são experiências, Sim. né? Então basta nós escolhermos observar. Ah, é lindo quando a gente fala assim, é fácil na prática? Não, não é Uhum. fácil na prática. Né? A gente toma umas pauladas bem dadas assim da vida, né? Mas é assim, a vida é assim. A gente tem que fazer esse esforço, né? De tentar observar esses momentos de infelicidade, de frustração, de derrota, como momentos que eu posso me fortalecer. Sim, com certeza. Eu brinco, às vezes eu falo para o meu filho, né? É, aquilo que a gente não gosta, a gente tem que fazer bem feito para fazer de uma única vez e não precisa voltar mais, né? Então, assim, esses momentos de infelicidade ou esses momentos de dificuldade, eu penso que a gente tem que tratar eles com muito mais carinho, para que eles vão mesmo e aí a gente ter um pouco mais de paz, de tranquilidade para fazer aquilo que realmente a gente gosta, né? Então, assim, desistir ou escolher não passar por esses momentos realmente é uma coisa que não nos cabe, porque ela faz parte da vida, né? Qualquer as dificuldades e eu penso que é isso mesmo, né? Essa montanha russa, como você diz, é isso que vai nos fortalecer e é isso que vai trazer para a gente, né, a alegria de chegar onde nós queremos chegar. Porque eu imagino que se fosse tudo uma linha reta, né, que a gente saiu daqui, né, certinho e chegou no final com tudo certo, é, qual seria assim o aprendizado? O que a gente conseguiria ter levado da vida, né? Tudo muito fácil, muito simples. Aí eu acho que não teria muita graça na coisa, na verdade, né? É, exatamente. Esses dias eu escutei uma analogia do tipo, que a nossa vida, na verdade, é um eletrocardiograma e que a linha reta, ela indica morte, né? Então, Morte, não é? eu escutei, a frase não é minha, mas eu escutei e eu achei muito bacana essa Uhum. analogia, porque é assim, na verdade é assim. Em alguns momentos a gente realmente deseja que a vida tenha menos dificuldade, é normal também que a gente não seja forte o tempo todo, mas talvez até essa percepção de que não precisamos ser forte o tempo todo, exatamente. O Chris está dizendo, o Mark Twill falou isso, exatamente. Foi o Mark Twill que falou do eletrocardiograma e da linha reta, né, que é morte, exatamente. Um cara que eu admiro muito. Mas exatamente, talvez essa observação de que a gente não precisa ser super-herói o tempo todo, né? Aliás, nem somos, não somos, talvez deixe a vida menos difícil e nos dê mais controle sobre aquilo que a gente possa ter controle, na verdade, né? Sim, com certeza, com certeza. Alguém perguntou aí, passando um pouquinho, acho que foi a Carmen, perguntou em que momento da sua vida você acredita que foi o momento maior de aprendizado? Olha, eu tive vários momentos, vários momentos. É difícil pegar só um momento, mas no que diz respeito à minha vida esportiva, eu recebi muitos nãos ao longo da minha jornada esportiva. Então, eu vou ser bem breve, tá? Mas eu comecei no voleibol. Na verdade, eu comecei no esporte em função de uma doença respiratória
crônica, eu sou asmático. Então já, para mim já sempre ficou muito claro, depois que eu tive isso presente na minha consciência, de que a asma, que todo mundo acha que é uma coisa muito ruim, mas se não fosse a asma, talvez eu não teria ingressado no esporte. A partir do momento que eu ingressei no esporte, eu tentei algumas modalidades, mas descobri que eu queria o vôlei, porque o meu pai foi atleta, foi técnico. E aí eu tentei fazer parte da seleção da escola e não fui aceito porque eu não estava nem de longe, eu não era nem de longe um dos melhores da escola. O meu professor não me aceitou, obviamente, e eu dou razão para ele. Mas ele deve ter se arrependido, né, de não ter te aceito, né? Eu espero que não. Eu espero que não. E aí, em função deste não, dessa negativa, eu fiquei muito frustrado. Eu tinha 14 anos, era muito magro, raquítico, né? E muito tímido também, fiquei bastante frustrado. E aí, em função deste não, eu fui procurar um recrutamento, a gente chama de peneira no ambiente esportivo, em um clube local, que é na cidade de Novo Hamburgo, onde eu morava. E fui aceito nessa peneira, me juntei a 200 jovens que tinham o mesmo objetivo que eu, e eu fui um dos poucos aprovados em função da altura, não em função do que eu já apresentava de repertório técnico do voleibol, porque eu não sabia jogar vôlei praticamente. Mas me aceitaram dizendo que, em função da altura, eu estava sendo aceito, mas que eu estava em períodos de testes. Certo. Então, em função do não na escola, eu fui procurar uma outra possibilidade. Essa possibilidade me gerou a oportunidade de fazer parte de um clube. Dito isso, e eu passava por um período de teste para saber se eu seria efetivado ou não, e parece que eu era um estagiário, né? Eu seria efetivado ou não. Uhum. Mas, em função disso, eu percebi que se eu não melhorasse, a minha altura não sustentaria. Ah. Não me sustentaria naquele local. Então, eu parti para uma jornada de primeiro autoconhecimento, entender qual era a minha realidade, né, no que dizia respeito àquele tema que eu precisava, que era voleibol. Minha Uhum. realidade era ruim, eu não sabia, eu não jogava, eu não sabia sobre a modalidade, me comparando com os outros jovens que faziam parte desse clube também. É. Sabendo qual era a minha realidade e sabendo onde eu queria chegar, eu queria permanecer no clube, e aí eu comecei a colocar a mão na massa, treinar, treinar e treinar. E esse processo começou a ficar muito gostoso, porque eu treinava, treinava, treinava e sentia que eu iria melhorando, ia melhorando. E aí eu quase enlouqueci minha família, porque eu treinava no clube, treinava em casa, treinava na parede da sala, treinava na parede da cozinha e quebrava um monte de coisa, e treinava com bola de verdade, treinava com bolinha de papel e treinava com bola de borracha, porque estava muito gostoso isso, e quanto mais eu me esforçava, mais merecedor eu me sentia e maior era a minha recompensa. E aí, descoberta esta equaçãozinha, eu comecei a aplicar em todos os ambientes que eu fazia parte. Então, esforço mais merecimento igual a recompensa. E eu entrei nessa jornada. Depois tive outros nãos ao longo da minha carreira, já era profissional, então seleção brasileira juvenil, seleção brasileira adulta, porém eu já tinha esse mindset de, ok, estou recebendo um não, estou recebendo um feedback com informações negativas, ok, agora o que eu faço com isso? É decisão minha. Sim. Porque era o que eu controlava. Eu não poderia controlar o que o técnico pensava de mim, nem a performance dos meus colegas, nem a torcida, nem ninguém. A única coisa que eu tinha controle era a minha observação e o que eu faria com ela. Porque, caso contrário, se eu gastasse energia nas questões que eu não controlasse, eu estaria gastando energia. É mesmo Agora, porque a quando gente não tem o controle sobre tudo da vida, né? Exatamente. Então, quando eu
coloco energia naquilo que eu controlo, eu não estou gastando, eu estou investindo. Investindo, exatamente. E aí as coisas foram acontecendo e foi dando tudo certo. E graças também às coisas que não deram certo, outras deram certo. Então Outras eram. eu costumo falar para minha mãe assim, mãe, ah, nas boas aspas, né? Eu falei, eu sempre fui muito sortudo quando a gente conversa sobre isso. Eu falei, eu sempre fui muito sortudo. Até o que dava errado deu certo. Então, assim, pegando um pouco do que você está falando aí, dá para a gente perceber que, na verdade, ser bem-sucedido naquilo que a gente faz, né? Lembrando novamente que nós não estamos falando em nenhum momento de finanças, nós estamos falando de coisa pessoal, né? Do meu desejo pessoal. Pegando um pouco o que você está falando, na verdade, a gente vê que muito da realização, muito do que eu quero fazer, ela vem de aprendizado, na verdade. Nada, né? A gente ouve, as pessoas têm muito assim, né? Nossa, fulano tem uma sorte lascada, né? Nossa, nasceu com o bumbum para a lua, né? E a gente vê que não é nada disso. Na verdade, o que precisa é de muito aprendizado, muita perseverança, né? Muita dedicação, como você falou, treino, dedicação, e fazer, e realmente procurar entender aquilo que você está fazendo, que você disse que você estudou, foi procurar saber. Então, a gente pode entender que, na verdade, uma pessoa bem-sucedida, por trás dela está o aprendizado, o estudo, a boa vontade, é isso? Exatamente. Primeiro, quem vai definir o que é ser bem-sucedido? Para mim, sou eu. Uhum, Eu decido se eu sou bem-sucedido ou não. Eu posso ser bem-sucedido tendo aquilo que me basta. Ah, talvez para outras pessoas, ser bem-sucedido ou sucedida é ter um casarão e um carro bacana, não tem problema nenhum, não estou julgando, não é um sim, julgamento de valor. sim, Cada um decide o que é ser bem-sucedido. Eu acho, na verdade eu não acho, eu sei que para mim ser bem-sucedido é ser feliz. Né? Eu quero ser feliz. Né? Inclusive, Laírce, hoje em dia nós temos artigos, nós temos livros, nós temos um repertório bibliográfico imenso já, inclusive com argumentação científica, provando que a felicidade é um componente importante sim, fisiológico para que a gente se torne mais produtivo, para que o nosso cérebro esteja mais propenso a receber informação, conteúdo e conhecimento. com Então nós certeza. temos uma imensa gama aí de conteúdo que nos diz, que nos prova que ser feliz é o caminho para ter sucesso. Uhum. E não eu tenho sucesso e depois eu sou feliz. Depois você ser feliz, né? Essa equaçãozinha talvez esteja trocada, né? Tem um livro muito bacana que é do Sean Arthur, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ele defende essa tese. Inclusive, quem não quiser ler o livro inteiro, tem o TED dele de 10 minutos. É um dos TEDs mais vistos. Eu gosto de leitura, então eu li o livro. Sim. E ele fala justamente sobre isso e apresenta centenas de artigos de estudos falando sobre a importância da felicidade na jornada Sim. para obter sucesso, independente do que ele signifique. É, porque principalmente assim, um pouco mais, um tempo mais assim atrás, um pouco mais para trás, as pessoas tinham muito aquilo assim, né? Quando eu me aposentar, quando eu me aposentar, aí eu vou fazer não sei o quê, eu vou deixar, eu vou fazer, mas assim, esquece de viver aquele meio, né? E aí passa tanto tempo trabalhando e fazendo algumas coisas, quando se aposenta já está tão cansado, né, que já não tem mais disposição para fazer mais uma série de coisas. Então, eu também acredito muito nisso, que na verdade a gente não tem que esperar lá na frente quando um caminho, chegar em algum lugar. A gente tem que viver esse momento e é neste momento que a gente começa a aprender
e viver aquilo realmente que a gente gosta, né? Eu acho que eu até comentei com você que eu estou numa transição de trabalho muito grande. Eu sou funcionária pública, né? E há 32 anos eu sou funcionária pública. Então, assim, eu aprendi a ser funcionária pública, estou saindo desse espaço, tentando sair desse espaço para fazer uma das coisas que eu mais amo na vida, que é escrever, né? Amo escrever, amo ler. Então, assim, estar com a caneta na mão, para mim, é uma da minha realização. Isso vai me trazer finanças, né? Nosso país eu acho meio difícil. Mas isso me dá uma alegria muito grande, né? Quando eu produzo um texto, quando nós conversamos pela primeira vez, e aí, assim, pegar as informações que você me passou e chegar no final, construir aquele texto, isso é um momento de muita alegria e de felicidade para mim. Então, isso para mim é ter sucesso, é você fazer aquilo que você realmente ama, aprender. E eu estou aprendendo uma série de coisas, né? Inclusive, né, aprender a olhar para as pessoas de uma outra maneira. O blog tem me ensinado desse jeito, a olhar para as pessoas de uma outra maneira, ter uma visão diferente das pessoas. Então, tudo é aprendizado, né? E tudo é realmente, como você disse, é a jornada, é o sucesso, né? Esse meio é que realmente que nos faz ser feliz, né? Que realmente completa a gente, porque se eu for esperar lá na frente tudo que vai acontecer, eu também não sei, né? Também não sei. É. O futuro nós não podemos controlar, né? A Uhum, gente precisa planejar e se preparar, mas o presente é para ser vivido, né? O presente exatamente. é pra ser vivido. Eu fiquei grande parte da minha carreira como atleta muito, muito, muito preocupado com a questão financeira, porque eu venho de uma família muito humilde e o esporte veio para agregar muito valor, não digo financeiro, mas a minha jornada. Então, eu sempre tive esse cuidado que, em alguns momentos, beirou, segundo até minha esposa, beirou até o desespero. Assim, Uhum. caramba, eu sou atleta, eu não, até um certo ponto da minha trajetória esportiva, eu não havia dado, eu não havia conseguido dar a atenção especial à educação. Então eu era muito preocupado com isso. Tá bom, eu vou me aposentar das quadras e eu vou fazer o quê? E como a instabilidade financeira sempre foi muito presente na nossa vida como família, e eu confesso que eu era pequeno, eu não tenho gravado na minha memória assim, tanto quanto meus pais, que lutaram muito para dar educação para os três filhos. Ah, mas isso sempre me deixou um pouco assustado. Até o momento que eu percebi que eu estava gastando muita energia nessa preocupação. Estava me deixando muito ansioso isso. E eu Uhum. estava prejudicando a minha performance no presente. É. Então a gente precisa pensar no futuro, a gente precisa planejar, mas em algum momento o futuro ele é incerto. Como hoje a gente está vivendo uma pandemia, nós não sabemos quando nós voltaremos à normalidade nunca mais. Eu acho que Mas nunca mais. a chamada nova normalidade, quando nós começaremos com a nova normalidade? Sim. Então nós não sabemos como ela, então nós estamos vivendo tempos incertos. Uhum. Verdade. Não viver o meu dia a dia, o meu presente, o aqui e agora, neste momento, né? E isso inclui eu olhar um pouco para dentro, né? Porque eu não tenho controle sobre o que vai acontecer. É importantíssimo esse olhar para dentro. É muito importante que a gente transite bem dentro de nós mesmos para Sim, com depois certeza. andar nesse mundo externo, né? Isso é muito importante. Eu acho mesmo que só assim voltar a ser como era ou, né? Eu acho que isso não tem chance. Vão ser novos tempos, né? Bons ou maus vão ser novos tempos, né? Mas assim, eu realmente acho que vai ter um pouco mais de tranquilidade quem neste momento realmente aprender a olhar para dentro
se olhar, se conhecer, né? Ter uma nova visão da vida. É assim que eu acho realmente que quem vai conseguir sobreviver a tudo isso é quem agora realmente se aquietar, né? Que agora é tempo de aquietar, não tem muito outra saída, né? Laírcio, eu acho que foi o Cris que está aqui com a gente, ó, Cris Molognoni. Lonhone, isso. Eu acho que é isso. Desculpe, Cris, se eu não pronunciei teu nome certo, mas o Cris que mencionou o Mike Tawil, que é Sim, foi ele. o que falou do eletrocardiograma. Eu ouvi também do Mark, ele falando assim, eu achei muito bacana isso. Ele falou assim, em um dos momentos que eu estava assistindo, ele falou assim sobre que este período, que é um período que é a Cris, ó. É a Cris. Oi, Cris. É a Cris da matéria. Eu achando que era Ah, outra. É a Cris. Beijo. Ah, e o Mark falou assim, que este período é um período que, e eu também acho, aliás, isso é fato, nunca vivenciado, né? Ou talvez é um dos poucos períodos com uma crise de tamanha proporção. sim, E que neste momento a gente está vendo tantos movimentos bonitos, né? sim. Tantos movimentos bonitos acontecendo em meio a uma tragédia muito dolorosa, muito dolorosa. Então que a gente possa usar também este período que nós podemos estar ah, protegidos aqui nas nossas fortalezas para usar esse período para reparação. E eu Sim, achei isso muito legal, né? Um período para reparar. coração, E é exatamente. esses, esses dias eu escutei, né? Eu fiz um curso com ele, um curso online com ele, e no mesmo dia, mas me tocou tão legal assim, no mesmo dia eu liguei para duas, três pessoas que eu não falava há tempo, montei um grupo com uma parte da família que eu não falava, não porque eu havia brigado, mas porque a gente vai acabando se distanciando, minha família é do sul, e liguei para as pessoas também, duas ou três pessoas que eu estava imaginando que estavam precisando de ajuda nesse momento, sabe? Então que a gente faça esse exercício diário de olhar, por mais que a gente olhe para dentro, porque é uma jornada de autoconhecimento também, mas esse olhar para dentro vai fazer com que a gente olhe para os outros de outra maneira, sabe? De toda De maneira, sim, com outra maneira. certeza. Com certeza. Eu e minha mulher estávamos lá na cozinha conversando e a gente falou assim, como ao mesmo tempo que tem muito movimento bacana, também tem alguns movimentos assim Tristes, egoístas, é, egoístas, né? egoísmo, é, total. E para mim é a doença do século, Laírce. Até a palavra é engraçada, mas para mim é a doença do século. Certo. Chama umbiguite, entendeu? Umbiguite é Próprio uma umbigo. que a pessoa só olha para o seu umbigo, Próprio umbigo, é. né? É impressionante e tem muito disso. Então a gente precisa fazer um movimento grande para que essas pessoas também venham conosco, Sim, porque às vezes nem se dão conta. verdade, verdade. Nem se dão conta. Então é um período para a gente fazer essa reparação. Afinal de contas, eu pelo menos tenho refletido muito, né? É, eu tenho esse tempo. Oi? Que tipo de sociedade somos e que Sim, sociedade queremos ser? Isso é é, importantíssimo. isso. Isso é uma coisa muito importante. Eu acho, como a gente estava falando em aprendizado, sempre tem o seu momento de. Todo momento é tempo de aprender, né? E eu acho que esse é um dos grandes momentos de aprender, como você falou, é um tempo de reparação, é um tempo da gente realmente parar, é um tempo de quietude, e, né? É, quando eu digo quietude, não significa que a gente tem que deitar no sofá e não fazer mais nada, né? Existem tantos movimentos, existem tantas coisas que podem ser feitas. Eu fiz uma matéria do Dia das Mães com a Yusei Miriam, e ela disse assim: eu tenho pouco para oferecer, mas o que eu tenho para oferecer é música. Ela toca com um cavaquinho, né? Então, eu ofereço música para os meus amigos, porque eles estão, às vezes, estão tristes, estão chateados, e aí, de repente, eu pego o cavaquinho, gravo um vídeo, mando para eles. Eu tenho certeza que já melhora o dia deles. Então, assim, às vezes, poucas ações, ações simples, e que dá tanto
resultado. E também existem aqueles que precisam de uma ajuda maior, tudo, né? Mas eu acho que se a gente consegue fazer, ainda que seja poucas ações, com certeza vai tendo uma somatória em tudo isso. E esse é o momento, né? Esse é o momento. Claro. E também quem disse que é pouco, né, Laís? Pois é, Tocar, pode ser, tocar uma música para quem está precisando, talvez seja tudo aquilo que a pessoa precise, que a pessoa precise. né? Verdade. Por que não? Por que não? Às vezes isso não significa nem que seja simples. A É. profissional que tu mencionaste estava dando para as outras pessoas de graça uma coisa que é dela, que é um talento que ela Talento, construiu. talento. Isso é muita coisa, né? É, Então, cada um dá um assim de si é ótimo. é. Eu falo que não existe fórmula mágica para nada, né? Tudo a gente tem que descobrir, no jeito da gente, na nossa forma de ser, a gente tem que ir se descobrindo. Mas eu me lembrei agora na minha juventude, eu trabalhei com um advogado que ele era uma pessoa muito forte, né? E o próprio nome dele já era muito suntuoso, né? Dr. Ernesto Kuma, nome da rua, muito importante e tal, e inteligentíssimo. E eu me lembro, assim, eu era bem jovem, mas eu me lembro que nós estávamos num treinamento de pessoal e ele disse uma coisa que eu nunca esqueci, e eu guardei isso muito para mim. E como boa contadora de história que eu sempre pego as histórias para aprender, né? E ele disse assim: tem dois livros que todas as pessoas deveriam ler esse livro na sua vida. Um é a Bíblia. Independente da sua fé, da sua crença, se ele é verdadeiro, se ele não é, né? Mas é o único registro concreto que nós temos da história da humanidade, que nos diz respeito diretamente, né? Então, um é a Bíblia. E o outro é o dicionário. Se a gente aprender uma palavra nova a cada dia, num ano nós vamos aprender 365 palavras novas. Você imagina o meu poder de oratória, poder de persuasão, poder de argumentação, né? Aprendendo tudo isso. Então, é assim, eu penso que cada um de alguma forma tem que achar a sua fórmula mágica, né? Quando a gente falou em ingredientes do sucesso, eu penso que cada um tem a sua fórmula mágica de descobrir o seu caminho, né? Tem muitos ingredientes aí já prontos, né? Faz isso, faz aquilo, tem que ser persistente, tem que ser aquilo, mas eu penso que realmente a fórmula está dentro de cada um e procurar o seu espaço, né? Tentar encontrar o seu caminho. O que às vezes para um deu certo, para outro não dá, mas é esse o caminho que tem que ser, é procurar lá dentro dele mesmo o que é que consegue, né, trabalhar, não é isso? Ah, não tem dúvida, não tem dúvida. Laís, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo de servidora pública? Eu tenho 32 anos. 32. Você ainda está em atividade, você está Sim, fazendo a ainda transição. estou fazendo transição. 33, é isso? 33. 33, a idade de Cristo, por coincidência. Ah, olha que bacana, independente do significado de sucesso, olha que sucesso essa carreira. Pois é, Por- Porque não é primeiro ingressar numa carreira de servidor público não é fácil. não é fácil. Depois se manter não é fácil por diversos aspectos que Diversos, todos nós sabemos e tem um ingrediente a mais, que é o preconceito, Uhum. né? Funcionário público não faz nada. São palavras, crenças que a gente ouve por aí. A máquina pública é assim, o funcionário público é assim. São crenças que não nos servem, né? Sim, Só você sabe a luta que você todos os ah, dias. travou todos os dias para fazer uma carreira desse tipo. Então, e olha que bacana. E mesmo assim, agora está pensando numa transição de carreira. Isso é magnífico. Isso é sucesso e mais do que isso. Para mim, sucesso está aqui, mais do que sucesso é realização. E, Isso é realizar, sim. né? E ser feliz, então, junto com isso, é a cerejinha do bolo, é maravilhoso. Sim, com certeza, com certeza.
Com certeza. E quando a gente fala em, de repente, eu tenho um blog, aí o pessoal já pensa assim, blog é tudo muito fácil, muito tranquilo, né? Mas as pessoas não têm ideia do trabalho que dá atrás desse blog, né? Você fez uma história lá para mim, você viu quantas vezes a gente conversou, quantas vezes, né? E foi matéria para cá, e matéria para lá, e conserta isso, e não sei o quê, para que fique realmente uma coisa de qualidade. Então, assim, tudo tem que ter trabalho, e tudo realmente pede trabalho, pede dedicação. E eu trabalho, tenho ainda, hoje eu ainda estou ligado no meu trabalho, e fora ele, eu tenho a dedicação no blog também. Então, assim, eu aprendi a dividir o meu trabalho, né, entre o meu trabalho profissional, meu trabalho público, o blog, que é uma coisa que me pede bastante. Tenho um filho de 13 anos, que também me exige presença constante, né? Com Tenho minha certeza. família. Então, assim, eu aprendi a criar o espaço, meu espaço, me organizar. Sempre fui uma pessoa organizadíssima, né? Parei de ter controle sobre tudo e comecei a ter, eu ter outra visão. Então, assim, isso realmente trouxe um grande aprendizado para mim. Mas muito aprendizado mesmo. Quando eu achei que eu estava encerrando minha carreira, eu comecei uma nova carreira. Comecei Ah, um olha que bacana. novo trabalho, né? Então, assim, muito gratificante. Ô, Laís, tem uma frase feita, que é frase feita mesmo, mas só para ilustrar, talvez, o que a gente está falando um pouquinho, que é aquela. Eu não sei nem falar a frase perfeitamente, como ela é falada aí, mas fala assim: faça o que você ama e nunca vai precisar trabalhar, né? Trabalhar, Então, é isso. E trabalho envolve equilíbrio também, tem uma, né, tem muitas questões. E tem alguns ingredientes, né, Laís, componentes que são importantes. Então, um é sim. disciplina, é organização. E olha a importância do dicionário, né? Porque, caramba, o que que é disciplina? Se a gente for procurar o significado etimológico, disciplina quer dizer discípulo de si mesmo. Uhum. Quer dizer, eu lidero a mim mesmo, eu lidero o meu processo. Eu preciso liderar isso. E olha que bacana, outro componente importante, mas ele é danoso e na quarentena, nesse período, eu tenho isso falado com muita gente, mas muita gente, amigos a profissionais, falando que eles estão sofrendo de uma preguicite aguda, Laís. Eu imagino. Impressionante, né? Porque eu estou em casa, trabalho de casa, gosto muito de ficar em casa, estou trabalhando mais do que nunca, mas em algum momento, quando tu não tem a obrigação de levantar com o despertador, em algum momento, eu tenho dois filhos pequenos também, algum momento eu falo assim, caramba, mas mais 10 Mais minutinhos. 5 minutinhos. Eu vou te confessar que eu já decidi, já estou fazendo isso já há mais de um mês, eu decidi que quando eu me pegar conscientemente com preguiça, eu vou emitir um mandado de segurança, quase que é uma condução coercitiva. Eu me pego pelo braço e falo, ó, meu amigo, eu tô te conduzindo para fazer o que tu tem que fazer. Eu faço isso comigo mesmo, entendeu? Porque não é Porque fácil mesmo você ter disciplina. Eu tenho também do meu trabalho, eu tenho ficado home office, né? E o blog é todo na minha casa, né? Então, assim, mas como que você faz? Eu levanto de manhã, tomo meu banho, faço a minha maquiagem, boto minhas bijuterias e vou trabalhar. Eu só mudei o local de trabalho, nada mais, né? Mas isso eu tive que trabalhar bastante na minha cabeça, falar bastante, ó, você tá trabalhando, você tá trabalhando, porque senão realmente a gente pega com uma vontade enorme de ficar nas séries, né? Naquilo que é mais gostoso de fazer. Mas ah, sim. realmente precisa ter muita disciplina. Eu te confesso que eu gosto muito de ficar na frente do computador. Uhum. Eu gosto de escrever também. Não, não tinha te falado isso, mas eu também gosto de escrever. Eu já estou com mais ou menos 60% do meu livro pronto e Olha que tô,
E tem um livro infantil também que está tomando forma. Então, mas isso é Olha, que spoiler. legal. Mas eu Legal. gosto muito de estudar, amo ler, e para mim está acontecendo o contrário. Eu estou sendo cobrado pelos meus filhos de vem, pai, para de trabalhar, vem ficar com a gente. Uhum. Porque eu gosto de ficar aqui, eu gosto, adoro estudar, sou louco com livros, louco, 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 adoro leitura, adoro sobre um componente. Há anos que eu estudo sobre isso, há mais de uma década que eu estudo sobre isso, que foi muito presente na minha vida enquanto atleta profissional, que foi a inteligência emocional. E hoje nós temos estudos e mais estudos sobre inteligência emocional, estudos científicos, né? Uhum. Hoje hoje a ciência tangibilizou a inteligência emocional para que a gente saiba que é um tema concreto e isso pode ser desenvolvido. Inclusive, tem uma pesquisa que apontou, a Cris deve ter, pelo jeito, a Cris fez o mesmo curso que eu, nesse período recente, e eu tive acesso a esse estudo também essa semana. Tem um estudo que diz que ah, quase 100% dos profissionais são contratados pelas empresas pelas suas capacidades técnicas e 50% são demitidos por falta de inteligência emocional. Uhum. Então é incrível isso. Incrível isso. E o pai da inteligência emocional, que é o Daniel Goleman, inclusive eu estou com o livro dele aqui do meu lado, no livro dele menciona essa pesquisa novamente, né, como essa questão da inteligência emocional, são as competências comportamentais são importantes. Sim. E, Uhum. sobretudo agora, nesse período que nós estamos Sim. confinados, pelo menos aqueles que podem estar em casa e manter o distanciamento social, que assim façam, mas tem muita gente indo para a rua trabalhar por nós, inclusive, né? Mas Uhum. se a gente ligar a televisão, só vai receber bomba, né? A gente só tem notícia ruim, Sim, ruim, sim. aqueles numerozinhos aumentando. Ok, não, eu não estou dizendo que a gente precisa se alienar de tudo isso, mas eu preciso fazer escolhas, porque o meu cérebro fica recebendo. Sim, com certeza. E o cérebro não erra, né, Laís? Ele não erra. Errados fomos nós que mandamos a informação lá para dentro. Sim, Ele vai com buscar no nosso repertório mental, né? Eu Então, falo bastante isso. É. Eu falo isso bastante para as pessoas que trabalham comigo ou com quem eu converso. Com certeza a gente tem que ter as informações até para se prevenir, para ajudar no que tem que ser. Mas a gente tem que separar um pouquinho, porque senão você fica louco. Se ficar sim, só ouvindo essas informações, a gente fica maluco, né? Então, sim, saber trabalhar isso realmente é um momento muito importante. É o momento do aprendizado, né? Saber trabalhar. Eu sei, mas eu não me envolvo a ponto de enlouquecer. Mas eu me envolvo a ponto de saber como agir, como ajudar, né? O que trabalhar nessa situação, mas não de enlouquecer, né? exatamente. Novamente, parece que ah, aqui em casa a gente está conversando muito disso, mas eu e minha esposa, antes de eu subir para fazer a live contigo, estávamos falando sobre isso. Nós temos números já apresentados por estudos, imprensa, mídia, que dizem que o número de pessoas com depressão aumentou exponencialmente. Infelizmente, aumentou ah, os números em relação à violência doméstica, Sim. sobretudo 99% dos casos, violência contra as mulheres, que é um absurdo. Isso é assim, abominamos isso, é um negócio absurdo, surreal. Aumentou depressão infantil, transtornos de ansiedade, medo, pânico. Então, porque nós não estávamos acostumados a É, estarmos engaiolados. gaiolados, né? Exatamente. Então, é o momento, de novo, parece que a gente está sendo repetitivo, né, Laís? Sim. Mas Mas de a é gente olhar isso. para dentro, sabe, ter consciência da nossa realidade.
para a gente ter tranquilidade também para olhar para os outros, porque todos nós estamos precisando de ajuda. Sim, Todos, todos. E sim. não tem problema nenhum precisar de ajuda. Com E eu certeza não. É. tranquilidade do alto dos meus 2 metros. Um dia eu já fui forte, já fui musculoso. A Cris sabe disso, que eu frequentei a academia, né, Cris? Que a Cris trabalhava, né, Cris? Mas brincadeiras à parte, a gente precisa se cuidar mesmo. Sim, com certeza, com certeza. E eu falo que, assim, eu não sei se você pensa assim, mas eu falo que até sentimentos e comportamentos também são coisas que a gente aprende, né? As pessoas falam muito assim, pessoas bem-sucedidas, voltando aqui ao tema, bem-sucedidas e tal, ela tem que ter persistência. Aí eu falei assim, meu, o que que é persistência? Trocando em miúdos, para mim, eu falo que persistência é a teimosia de quem deu certo, né? Porque você insiste, persiste, vai sendo teimoso, né? E vai persistindo até as coisas darem certo. Mas eu penso também que os sentimentos, né? Os comportamentos também são coisas que a gente aprende, né? Assim como você aprendeu a jogar vôlei, assim como eu aprendi a trabalhar na área pública, a escrever alguma coisa, sentimentos e comportamentos também a gente aprende. A gente, novamente, eu volto naquela coisa das pessoas terem aquela visão simplista, né? Nossa, a pessoa é tão bondosa, ou a pessoa é maldosa, ou a pessoa é persistente, ou ela não é persistente. Ninguém nasce pronto em nada, até nos sentimentos, né? Até nos comportamentos. Ninguém nasce pronto, né? Ela vai desenvolvendo isso. Se eu penso bondade, se eu tenho pensamentos de bondade, eu necessariamente vou ser uma pessoa bondosa. Isso vai trazendo efeito na minha vida. Contrário também, né? Então, esses sentimentos que eu falo, que hoje está assim muito acontecendo nas pessoas, a depressão, a ansiedade, né? Porque são sentimentos que a pessoa fica todos os dias passando por aquilo, né? Todos os dias pensando, por causa exatamente desse momento que nós estamos vivendo, ela tem muito tempo para ficar pensando nisso, né? E então, assim, o precisar da ajuda para se livrar desses sentimentos é muito, eu acho assim, que não é nada vergonhoso, muito pelo contrário, né? Olha, eu preciso de ajuda a levantar essa bandeira, porque a gente está olhando muito para as pessoas que estão precisando do financeiro, mas eu tenho conversado bastante com muita gente e eu vejo que, assim, realmente as pessoas estão muito angustiadas, elas não sabem o que vai acontecer. Né? Quando a gente voltar à normalidade, uma normalidade que a gente não sabe o que vai ser, né? Não se tem ideia do que vai acontecer. Né? Então eu sempre falo isso para as pessoas: olha, eu sei que é difícil, né? A gente sair desse, essa maneira de pensar, mas não sei, procurar alguma coisa que te faça mais feliz, ouvir mais música, né? Eu falei lá para minha amiga, você precisa oferecer mais música para as pessoas, né? Para elas ficarem mais felizes, então. Porque, de alguma forma, as pessoas têm que procurar uma saída realmente para sair dessa angústia, porque isso tem angustiado muitas pessoas mesmo. E tem muita gente sofrendo com esse isolamento, né? Laís, para falar sobre isso de uma maneira bem simples, acredito que nós podemos recorrer até ao modelo iceberg, né? O modelo iceberg, para quem não conhece, é que faz uma analogia do comportamento humano a um iceberg que só a ponta do iceberg que é visível. No nosso caso, o que é visível são os nossos resultados e os nossos comportamentos, mas essa, essa, esses componentes, eles sempre têm origem em um pensamento. Então, tudo começa aqui dentro, nos Aqui dentro. nossos pensamentos. O pensamento gera um sentimento que, por sua vez, gera um comportamento que, por sua vez, leva a um resultado. Porém, as pessoas só veem comportamentos e resultados. Né? É, E nós temos diálogos internos, né? sim. Diálogos internos. A gente fica conversando e contando um monte de historinha pra gente, né? Eu não vou sair na rua, porque senão eu vou pegar e eu preciso sair para a rua. Estou tão convicto de que eu vou pegar coronavírus
que eu volto para casa já com alguns sintomas. Isso está acontecendo. Sim, sim. Isso está acontecendo. Números de hospitais que estão divulgando que as pessoas estão aparecendo com sintomas, mas não tem absolutamente nada, nem um resfriado. Porque a nossa cabeça é muito poderosa. Ela é capaz de conceber, ela é capaz de conceber tudo. Ela é capaz, inclusive, uma vertente da física quântica já diz que ela é possível, que a nossa mente ela concebe e ela torna fisiológico. Então, é importante que a gente saiba disso. Só que isso, de novo, é bonito falando, Sim. mas é difícil porque fica uma vozinha dentro da nossa cabeça, né? Há uns 4 anos atrás eu fiz uma formação maravilhosa, de 1 ano e meio em São Paulo, no Instituto Filipelli, maravilhoso. E nós falávamos muito sobre as vozes internas, né? E um dos meus colegas falou assim, cara, minha voz interna ela é o tempo todo. Ele falou assim, eu desconfio que eu tenho um anão dentro de mim. E eu brinquei, falei, olha, imagina, vocês têm um anão então dentro de vocês, o meu anão é gigante, porque eu tenho... então, Deve gritar muito aí, né? eu fui atleta de alta performance, Laís. Imagina a quantidade de diálogos internos que os atletas têm na hora do treino, na hora do jogo. A hora do jogo é a cerejinha do bolo que os atletas se apresentam para o público, para o adversário, para os patrocinadores, para a arbitragem. Né? A quantidade de vozes que ficam passando pela cabeça do atleta e o atleta precisa aprender a administrar isso. Né? Então, isso é possível, sim. Isso é treinável, Sim. é possível aprender. Só que a gente precisa ter iniciativa. Sim. A gente precisa querer. De vez em quando esse processo não vai ser totalmente feliz. Você vai descobrir algumas coisas sobre você. Nossa, que não é bacana. E tudo bem, porque nós não somos super. Estou cheio de super-herói aqui atrás, né? É, Porque eu amo isso, mas não tem, não tem super-herói. Não tem não super-herói. tem, não Muito tem. pelo contrário. A Cris está dizendo assim, haja sabotador. Haja sabotador, né? E cada um de nós tem um que é o maior, que é o crítico, mas existem um monte, uma lista enorme de sabotadores aí. Uhum. E pior que eles vão se alternando, né? Eles parece que eles combinam, ó, dessa vez sou eu que ataco aquele, É, depois ataca esse. Não é normal, é normal. E é legal isso, a gente está falando assim de uma maneira genérica, divertida, mas esse processo de autoconhecimento ele é importante para com qualquer certeza, profissão. com certeza. É um processo chato, é um processo que às vezes você quer largar pela metade, né? O Daniel está avisando que falta só 2 minutos. Mas é um processo realmente que faz uma transformação na vida da gente, né? Se você levar ele Exatamente. a sério, ele faz uma transformação muito grande na vida da gente. Precisa ter coragem, né? Porque às vezes a gente quer largar ele lá, falar, não, não quero mais mexer com isso, chega, né? Mas é Laís, muito interessante. nosso tempo está se encerrando, não Sim, quero terminar antes de te agradecer. Tá? Obrigado pelo convite, obrigado pelo texto, parabéns pelo trabalho, parabéns pela coragem. Lembrando que coragem não é ausência de medo, sim, com certeza. coragem é você ter consciência das suas limitações para você crescer, Uhum. né? Espetacular, obrigado pelo convite, parabéns pelo teu trabalho, sou teu seguidor, agora você já sabe disso. Opa! Segue-me. E fica aí o ensejo para uma live número 2, quem sabe. Número 2, então, vamos lá. Eu que agradeço, muito obrigada pelo seu apoio. Já te falei isso, mas muito obrigada pelo seu apoio, sua disponibilidade. E olha, pessoal, vocês que não viram a história do André, vai lá no blog. A história dele é bem interessante. www.laircecardoso.com.br. Vai lá, vocês conhecem a história dele na quadra. Antes da quadra, tá lá no blog. Vão lá conhecer. Muito obrigada, André. Muito obrigada. E muito obrigado, pessoal, pela participação. Fica com Deus. Encerrou?